Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo vai lá também para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. No YouTube vocês podem encontrar uma playlist de 3 anos de Evangelho que a gente tem feito aqui. E sempre tem um tema que vai falar mais ao nosso coração naquele momento. O Evangelho ele é rico em informações e formações da nossa personalidade, né? Ajuda muito nesse nosso processo evolutivo, na nossa conduta diária. Então, hoje a gente trouxe mais um tema aqui, vamos falar um pouquinho sobre a medicina do futuro. Vamos falar das doenças emocionais. Então, vamos agradecer ao nosso mestre por a gente estar aqui mais uma vez reunidos, pedindo a ele que esteja no meio de nós, que nos ilumine, nos inspire para que a gente consiga passar a mensagem, para que nós possamos entender as lições que aqui nós aprendemos e principalmente que o Senhor nos fortaleça para que nós coloquemos esses ensinamentos em prática. E assim é que nós iniciamos esse Evangelho, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Eu trouxe aqui um trecho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, que diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vamos traduzir isso, né? Porque as pessoas têm me falado assim, eu leio o Evangelho e não entendo o que está, o sentido, né? Aqui, o que Jesus está falando é o seguinte: a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Por que primeiro os nossos olhos? Porque da forma como nós olhamos para a vida, como nós interpretamos a vida, é a forma como nós vamos ressoar dentro de nós naquela energia. Então, se a gente estiver em harmonia emocional, se a gente estiver bem, nós vamos ressoar harmonia para as nossas células. Porém, se nós estivermos em desarmonia emocional, os nossos olhos só enxergarem o pessimismo, o negativismo, então isso tudo também começa a se instalar no nosso corpo. As trevas fazendo nas nossas células estragos, que vão gerar os mais diferentes tipos de doenças. Então aí ele fala quão grandes serão essas trevas, dependendo do quanto que a gente alimente esse tipo de emoção, esse tipo de pensamento. Por isso que a medicina do futuro estará mais ligada, e já começa hoje, né? Hoje nós já começamos isso, e eu sempre tenho falado, antes de qualquer providência que a gente tome de bem-estar no nosso mundo exterior, nós temos que nos preocupar com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. Porque é daí que parte todo o restante da nossa vida. Porque se a gente não corrige as emoções, se a gente não corrige os nossos pensamentos, nós vamos gerar doenças e aí a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue produzir, a gente não consegue ser feliz.
Então, existe na vida tudo uma ordem a ser cumprida. Então, tem coisas que têm uma determinada ordem. Não adianta a gente esperar ter grandes êxitos na vida para daí um dia, quando eu tiver um tempo, eu vou fazer uma terapia, eu vou procurar organizar minhas emoções. Não é assim que a coisa funciona. Já pensou se a nossa cabeça ficasse embaixo do braço? Ou se ficasse aqui embaixo no nosso ventre? Seria muito desagradável, né? E não teria sentido nenhum. Aqui, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele está em cima porque ele está justamente no controle de todo o restante. Então, o primeiro lugar, quando a gente procura a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, que a gente tem que tratar é das nossas emoções. E as emoções são geradas através dos nossos pensamentos. Então, é necessário que se corrijam os erros de pensamento. É necessário que a gente trabalhe as nossas fraturas e feridas emocionais, para que isto não venha a gerar problemas no futuro. Eu sei que muita gente se choca quando a gente fala aqui, mas não existe nenhuma doença que se instale no corpo físico que não tenha um cunho emocional. Porque Deus, ele não criou corpos doentes. A criação, ela é perfeita. O espírito, o ser que aqui habita esse corpo, é que é o causador de todos os desarranjos que acontecem. Alguns conscientemente e uma grande parte inconscientemente. Por isso que é necessário a gente se ater com isso, porque muita gente vai no médico e chega lá, faz exame para verificar, né, alguns desconfortos, dores que sente, e não aparece nada nos exames. E aí a pessoa sai de lá e fala assim, o médico fala, não, mas isso aqui é uma doença emocional. E a pessoa fala, nossa, ainda bem que é uma doença emocional. Ainda bem? É aí que esse termo tem sido usado muito erroneamente por profissionais, inclusive da área da saúde, quando não tem uma explicação para uma determinada doença e colocar apenas porque isso é uma doença emocional. A doença emocional, ela é muito mais grave, porque dela a gente não sabe quais são as consequências que isso vai trazer. Então, às vezes, esse indício desse emocional é alguma coisa muito mais grave do que aquilo que a gente imagina. Então, vamos tomar cuidado com isso. Hoje é uma dificuldade emocional que precisa de tratamento. Amanhã, além do emocional, vai ser o físico também. Por isso que hoje existe, graças a Deus, está sendo desenvolvida já de algumas décadas para cá, já estudos dentro da área da saúde das doenças psicossomáticas. Por que psicossomáticas? Porque vem do psiquismo, vem das emoções e se somam no corpo físico. Então, já existem experiências comprobatórias disso. Então, quando se diz, isso aqui é só emocional, vamos prestar atenção, minha gente, porque tem gente que não dá valor a essa frase. Não é só emocional. Isso está exprimindo que existe um descuido até para realizar uma avaliação mais profunda, mais precisa, mais séria a respeito dos motivos porque aquela criatura está passando determinadas dores. E as dores, geralmente, elas começam na alma. E depois elas se instalam no nosso corpo físico. Essas doenças emocionais, geralmente, são doenças silenciosas. Não fazem aquele estardalhaço.
e elas não aparecem nas radiografias e nem nos exames, mas elas estão lá, necessitadas de atenção, de cuidado e de trato. Quando nós reencarnamos, quando a gente chega para um reencarne, e aqui eu vou até amplificar um pouco isso, a gente não reencarna só na Terra. O espírito, ele pode reencarnar em várias outras moradas da casa do Pai, como disse Jesus. Quando a gente chega para um determinado planeta que a gente vai encarnar, além da composição dos elementos desse planeta, químicos que vão dar a formação desse corpo que a gente vai utilizar, cada planeta ele tem um programa. É como assim? É como se a gente tivesse vários níveis da escola. Então a gente tem o prézinho, depois tem o ensino fundamental, depois tem o ensino médio, depois vem as universidades e assim por diante. A Terra, ela se encontra num nível planetário aonde nós vivemos num planeta que é hospital que é escola e é até detenção, em alguns casos. É um planeta de provas e expiações. O planeta de provas e expiações, ou seja, a Terra, vem com um programa. Todo planeta ele tem um programa. Qual que é o programa da Terra? O programa da Terra tem um desafio. Já existe esse programa nas grades planetárias, na grade planetária. Então o projeto Terra ele tem um desafio. O nosso desafio aqui é vencer vícios. Nossos espíritos, todos nós, trazemos vícios do nosso passado. Então, o que a gente precisa? Precisa de oportunidade reencarnacionista para vencer os vícios. São vários, mas quais são, digamos assim, os principais vícios que a gente deve vencer aqui, no caso do nosso planeta? Nós temos o que a gente chama de 7 pecados capitais. Esses 7 pecados capitais são aqueles que a humanidade terrena se propôs a, digamos assim, a vencer nas encarnações que o espírito vai ter aqui. Então, esses pecados capitais, que a gente chama também de paixões da alma, são a ira, o orgulho, a vaidade, a avareza, a preguiça, a luxúria e a inveja. Claro que existem outros vícios, mas esses estão, digamos assim, mais diretamente ligados ao nosso programa. Então, a alma chegou aqui, com exceção, óbvio, daqueles espíritos que vêm em missão planetária, né, de trazer conhecimentos, seja no campo científico ou na parte espiritual. Nós, todos cidadãos comuns, temos esse desafio pela frente. Nosso corpo, inclusive o nosso duplo, né, aquele corpo com que a gente dorme, e o nosso duplo, ele se liga à grade planetária por centros energéticos que a gente conhece como chakras. São rodas, na realidade, que nos ligam à Terra, que fazem vibrar em cada um desses chakras, existe uma proposta. Então, cada um deles tem uma função. Quando, pelas nossas emoções, nós nos desequilibramos, esses chakras, esses centros de força, eles entram em desalinho. E de acordo com o problema que a pessoa está vivendo, com a emoção, com o desafio que ela está vivendo, vai alcançar determinado chakra ou alguns chakras.
nosso corpo inteiro tem essa ligação, mas a gente, resumindo, temos 7 principais. Então nós temos na base da coluna o chakra básico, responsável pela nossa vida aqui, vida como animais mesmo, pela nossa alimentação, pela subsistência, responsável até pelo sexo, também pela reprodução. Ao contrário do que muitos pensam, que o aparelho reprodutor e o sexo está ligado no chakra sexual, não é. É no básico, porque é a base da vida. Quando a pessoa vive muito medo de não conseguir trabalhar, medo de não conseguir produzir, medo, principalmente ligado à subsistência, ela vai começar a desenvolver problemas, geralmente no nervo ciático, nessa parte da coluna. Se ela entra no medo, ela começa a pegar no chakra básico. E aí a gente vai ver se instalando doenças relacionadas aí nesse lugar. Se é uma pessoa, por exemplo, muito dura, muito inflexível, e quando a gente usa desses padrões inflexíveis, a gente vai ver que vai pegar aqui em cima. Por quê? Porque existe a energia que sobe na nossa coluna, que vem de baixo, do básico, que vem até aqui em cima, através da Kundalini, que é uma outra história. Mas enfim, é só para entender como é que as doenças se instalam de acordo com essas paixões da alma que nós não conseguimos ainda lidar com elas. Quando o chakra sexual, o sexual que fica logo abaixo do umbigo, quando ele é responsável pela nossa criatividade. Então, toda vez que a gente vai trabalhar, que a gente vai criar, que a gente vai fazer alguma coisa, até para fazer esse evangelho, você tem que ter essa energia criativa. E quando esse chakra está em desalinho, a gente tem problemas. Tem problemas na nossa criação, tem bloqueios. Esses 2 chakras estão bem pertinho um do outro. E acabam se influenciando. Subindo um pouquinho mais, aqui na região do estômago, nós temos o plexo solar. O plexo solar é representativo do nosso ego, é a nossa força, é o poder de realização. É quando a gente vai para realizar as coisas. E quando ele está em desalinho, a gente começa a procrastinar, a ter preguiça, a não ir para frente, a não ter forças. Então, está havendo um desequilíbrio aqui. Está ligado ao nosso movimento de realização. Depois, subindo mais um pouco aqui, bem no meio aqui do externo, nós temos o chakra cardíaco. Esse chakra é responsável pela nossa relação com o outro, com os nossos relacionamentos. Então, quando ele está em desalinho, quando nós ficamos guardando mágoas, rancores, nós vamos ter problema nesta área e em todos os órgãos que estão ligados, principalmente coração e pulmões. Depois nós temos o 5º chakra, que é o laríngeo, que fica aqui na região da garganta, que é a nossa expressão ao mundo. Ele nos liga tanto aos chakras de baixo como os superiores. É a forma como a gente se exprime. É a forma como nós nos colocamos, tiramos os nossos conteúdos e colocamos para fora. Quando ele está em desequilíbrio, a gente tem vários problemas. Problemas de garganta, problemas, inclusive os emocionais que a gente engole, porque daí engole daqui, vem para cá e fica parado aqui. Quando
nós vamos subindo mais um pouquinho, nós vamos ter aqui entre as sobrancelhas o nosso chakra frontal, que seria o terceiro olho. É o chakra que nos liga, é o equilíbrio entre a nossa visão material da vida e a visão espiritual. É um chakra que desafia muito, porque nós precisamos andar em equilíbrio com essas duas coisas. Quando está indo muito para um lado, descompensa o outro. E aí a pessoa, se ela vai muito para o lado material, ela acaba caindo na arrogância, ela acaba indo para o chakra do orgulho, com o pecado capital, com a paixão do orgulho. Então é a visão só materialista da vida, é só do querer, do obter, do ter. Mas se a pessoa também não equilibra isso e mantém só com o lado espiritual e deixa de ter as responsabilidades aqui da Terra, nós estamos encarnados e nós temos que viver a nossa proposta encarnatória aqui. Então, esse equilíbrio entre o material e o espiritual está localizado nesse chakra também chamado de terceiro olho. E por fim, nós temos aqui, onde tem a nossa moleira aqui, o chakra coronário. O coronário é o que nos liga à nossa parte superior da vida. É o que nos liga às nossas ideias nobres. É o que nos liga ao nosso Criador. Então, tudo isso, todo esse mecanismo, ele funciona dentro das suas rotações para manter a saúde, a harmonia. Tanto nos nossos corpos sutis quanto no corpo físico. Acontece que por causa das nossas paixões, dessas emoções que não vamos trabalhando no decorrer da vida, nós vamos causando o desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai se instalar em algum lugar afim no nosso corpo físico, ou seja, no corpo somático. Então, essa visão que o plano espiritual nos manda da psicossomática já existe há mais tempo do que hoje a ciência está estudando. Através das células, dos mitocôndrias e tudo mais, ótimo que estejamos estudando isso. Mas esse conhecimento já nos foi passado para a humanidade já há muito tempo. Principalmente o lado oriental do planeta já sabe disso há mais tempo. A medicina egípcia, a medicina chinesa sabe, tem maiores conhecimentos sobre isso. Então, minha gente, a medicina do futuro, ela começa quando a gente começa a tratar das nossas emoções. Todos nós passamos por um período de programação aqui na Terra quando reencarnamos. Todos nós viemos de um ambiente familiar, de um estilo familiar. Todos nós carregamos necessidades que não foram atendidas na infância. Essas necessidades se tornaram nossas buscas. E toda vez que a gente não consegue realizar, trazer para nós aquilo que faltou na infância, nós entramos na frustração. E essa frustração estará ligada a uma paixão da alma. Então, uma pessoa, por exemplo, que hoje a gente escuta muita gente falando que procrastina, que não consegue fazer as coisas, isso está muito ligada à paixão da preguiça. E a preguiça, ela vem de um sentimento que às vezes a pessoa não sabe definir, mas ela vem com um sentimento de fracasso ou de dependência de outros. A pessoa, o ser, não consegue se ver individual, realizador daquilo. Então, isso é uma fratura da alma que em terapia se resolve. Quando a pessoa não consegue
Se ela, por exemplo, sofreu um abandono na infância, ou uma privação emocional, e ela busca hoje relacionamentos, e a gente vê muita gente, né, buscando relacionamentos para se completarem na vida. Não é errado buscar relacionamento. Aliás, em outro evangelho eu já falei que isso é muito rico, porque todo relacionamento nos traz conhecimento de nós mesmos. Porque quando nós nos relacionamos com os outros, na realidade é a gente que se mostra. E nós não mostramos só o nosso lado bonzinho, né? A gente sempre mostra também o nosso lado sombrio, que é esse que precisa ser trabalhado. E quando a pessoa, a criança que sofreu esse abandono, que sofreu essa privação emocional, ela não consegue alcançar isso em vida adulta, ela acaba muitas vezes caindo para a paixão da inveja. E olhar para o outro e ter inveja do que o outro tem. Então, aqui também vale dizer que a gente precisa corrigir a nossa forma de pensar sobre o julgamento que nós fazemos das pessoas. Porque a gente tem aquele costume, né, de criticar o outro, porque fulano é invejoso, porque esse é isso, esse é aquilo. Mas a gente não para analisar que atrás de uma pessoa invejosa, atrás de uma pessoa irada, atrás de uma pessoa orgulhosa, se a gente for ficar voltando até os momentos dos primórdios da vinda dessa pessoa aqui para esta encarnação, a gente vai encontrar fraturas emocionais que levaram o indivíduo a isso. Quando a gente procura tratar das nossas emoções terapeuticamente, a gente vai poder realmente se conhecer. O autoconhecimento está aí. Porque se eu sei, se eu conheço aonde que estão os meus pontos nevrálgicos, aquilo que me falta, eu consigo trabalhar isso dentro de mim. E no futuro, essa medicina do futuro será assim. Porque muito será evitado de conflitos internos que acabem danificando as nossas células e o nosso aparelho físico. E Jesus tinha todo esse conhecimento. E ele sabia. E por isso que a cada cura que ele realizava, ele dizia: vá e não peques mais. Ou seja, não fica rodando em cima do mesmo erro. Porque ele consertou ali. Agora a pessoa tem que fazer a manutenção. Ela tem que mudar. Porque se a pessoa não muda, gente, não tem como. E ninguém pode mudar por ninguém. A pessoa precisa querer mudar. Ela precisa querer. E é o querer que vai ter o poder realizador. Ah, mas muita gente vai dizer assim: nossa, mas tem crianças que já nascem doentes. Sim, porque o problema às vezes não vem só da infância aqui. Ele já vem vindo já de outras encarnações. E é como eu sempre digo aqui no Evangelho, hoje nós estamos vivendo um capítulo da nossa série, mas a nossa série não começou nesta encarnação. Nós trazemos um histórico de passado, todos nós trazemos. Cada vez que o espírito chega aqui na Terra, ele constrói uma personalidade. E aonde que vocês acham que estão as nossas personalidades de passado? Estão todas aqui dentro. Os nossos erros, acertos, conhecimentos, desmandos, tá tudo dentro da gente, é tudo aquisição do espírito. Nós temos personalidades que ainda estão resgatando os seus dramas de consciência nesta encarnação. E para isso, o corpo físico funciona como um filtro. É a forma como esse espírito, como que ele se liberta dos seus erros de pensamento, dos seus dramas conscienciais. Porque hoje nós respiramos
limitados por esse cérebro físico aos nossos 5 sentidos. Mas quando a gente desencarna, há uma ampliação da nossa consciência, porque não tem mais esse computadorzinho aqui 386. E aí nós percebemos nós temos toda uma visão, uma expansão da consciência do que realmente significa a vida e o que significa uma encarnação. E quanta gente chega no plano espiritual, atormentada, com dramas de consciência, com sentimentos de culpa, porque o fato de deixar o corpo físico aqui desencarnar não significa que a pessoa virou santa. Nós chegamos no mundo espiritual da mesma forma como estamos hoje, nem mais, nem menos. O nosso progresso, ele é gradativo e processual. A gente sofre esse processo durante muitos milênios. Então a pessoa chega lá no plano espiritual expandido e vê as atitudes que teve, os equívocos que cometeu. E aí a consciência começa a cobrar. E ela entra num tormento muito grande. É quando a gente pede aos nossos maiores uma nova encarnação, quando Deus, na sua sapiência e benevolência, nos dá, olha, tudo bem, volta lá. Vai resgatar a sua consciência. Mas, Senhor, eu matei, eu fiz isso, aquilo, eu não mereço. Merece sim. Vai lá. Você fez mal pro outro, matou, lesionou, tudo bem. Vai receber um corpo onde você vai passar por um processo que você se alivie. Não é pena de talião não, tá? Não é pena de talião. São situações, são condições que são colocadas para o espírito. Porque toda vez que nós atingimos o outro, o nosso semelhante, nós lesionamos o nosso corpo astral. Então não é uma pena de talião, é uma lesão que nós nos causamos. Quando uma pessoa atira na outra, automaticamente o lado de cá já atirou nela também. E creiam-me, ninguém vai ficar cobrando isso de ninguém. Não existe um tribunal, ninguém que vai ficar te cobrando nada. Antes for assim, seria mais fácil de lidar. Mas a gente vai ter que dar conta com a nossa consciência mesmo. Por isso que eu ando indicando muito, quem não assistiu, assistam os filmes, o Nosso Lar 1 e 2. 1 e 2, porque aí vocês vão entender bem mais claramente isso que eu estou falando. E que nós possamos procurar trabalhar o nosso comportamento, para que os tesouros da nossa alma resplandeçam e que a gente tenha esse olhar, como disse Jesus, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, e será saúde, e será equilíbrio. Que nós aprendamos no autoconhecimento o auto-amor. Tão esquecido, tão deixado de lado, a gente olha tanto para fora e esquece de olhar para dentro. Que a gente trabalhe esse auto-amor, que é uma força divina que está dentro da gente. Está adormecida, esperando que a gente se apodere dela, para que a gente faça luz na nossa vida. E é o que eu espero, que esse evangelho tenha passado esse conhecimento e tenha passado esse esclarecimento, para que a gente não fique rodando ora na culpa, que é uma coisa também que não vale de nada,
ora no abandono, ou na depressão, ou na tristeza. Não, minha gente. A vida ela é estuante, ela é dinâmica. Que nós aprendamos a fazer luz dentro de nós, nos amando, nos respeitando, para que os nossos olhos também vejam o mundo com luz. Porque o mundo, a realidade, ela não acontece do lado de fora da vida. O lado de fora é projeção de cada um. A vida só acontece aqui dentro. E aonde nós estivermos, seja aqui encarnados, seja no mundo espiritual, a gente vai estar sempre aqui dentro. Então vamos arrumar a nossa casa emocional para que ela fique perfumada, que ela fique florida e que a gente fique de bem com a gente mesmo. É o que eu espero que esse evangelho tenha levado aí para você. E que Jesus, o nosso mestre, o médico dos médicos, o médico de almas, o médico do amor, da compaixão, do perdão, que ele possa nesse instante derramar as suas bênçãos sobre todos nós, que nós possamos sentir a sua presença divina, que cada lar aqui representado seja abençoado pelas suas mãos dadivosas, que o seu coração magnânimo possa espargir a saúde para todos aqueles nossos irmãos de humanidade que passam por essa provação, que não é fácil. Que o amor do Mestre possa envolver a cada um. Estejam eles nos hospitais, estejam em casa ou até nas ruas. Que o seu amor, que é tão grande, tão infinito, possa nesse instante se derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja dos males físicos, seja das doenças emocionais silenciosas, mas que são muito importantes. Que o Senhor possa estar conosco sempre, nos abençoando e abençoando a nossa semana que se inicia. E nós pedimos licença para encerrar esse evangelho, dizendo graças a Deus, graças a Jesus, graças a vocês. E que a gente tenha uma ótima semana. Tem bastante coisa para refletir aqui. E eu espero que esse evangelho tenha trazido aí alguma luz para o seu entendimento e paz no seu coração, que é o que a gente merece. Tá bom, minha gente? Uma ótima semana, um beijo no coração e tenham aí uma excelente semana. Se Deus quiser, e Ele há de querer, vamos ver se na semana que vem, como é carnaval, mas eu pretendo fazer o evangelho, vamos ver se tudo der certo, a gente estará aqui, nem que seja um pouquinho só, mas vamos fazer o nosso evangelho, porque ele é muito importante, é o que nos fortalece. Tá bom? Um grande beijo no coração e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Até lá.